lavei a presente sessão que, após lida, foi assinada pelos membros da mesa diretora mirim. Acho que é só isso. Mas eu não sei. Agradeço a primeira secretária mirim, Sabrina de Moraes Précio, pela leitura da ata. Coloco em votação e aprovação a referida ata. Os vereadores e vereadoras mirins que concordam permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade. Gostaria de cumprimentar o vereador Jorge, que acabou de chegar. Para iniciar com a leitura. Resolução número 87 de 2015, de 13 de setembro de 2015. Dispõe sobre o regimento interno da Câmara Mirim de Água Doce, Santa Catarina e dá outras providências. Os vereadores mirins e componentes desta Câmara, no intuito de integrarem o Poder Legislativo Municipal e as escolas, adotam o presente regimento interno, baseados na democracia, buscando colaborar com todos os que sonham com um município mais justo, organizado, bonito, ecologicamente correto, livre, pacífico, igualitário e fraterno, com oportunidades de estudo, trabalho e lazer para todos. Título 1. Disposições preliminares. Capítulo 1 do Programa Vereador Mirim. Seção 1 do Programa. Artigo 1. Artigo 1º. A mesa diretora da Câmara Municipal de Água Doce poderá buscar parcerias com outras instituições de ensino ou afins para subsidiar o desenvolvimento das atividades durante todo o processo de execução do programa. Artigo 2º. O Programa Vereador Mirim compreende as seguintes etapas. Parágrafo 1º. Ampla divulgação em todas as unidades escolares do município. Parágrafo 2º. Mobilização e formação pedagógica nas escolas participantes por meio do desenvolvimento de um projeto de educação para a cidadania e formação política que estimula os estudantes de toda a comunidade escolar a participar do programa. Parágrafo 3º. Eleição dos vereadores mirins em cada escola participante. Parágrafo 4º. Implementação de um cronograma de atividades desenvolvidas no período compreendido entre março a novembro, que contemple formação política e cidadã, palestras, debates, visitas e outros. Acompanhamento das sessões da Câmara de Vereadores, participação de audiências públicas promovidas pelos poderes do município. Seção 2ª da eleição. Passo a palavra para a vereadora Mirim Sabrina. Artigo 3º. O processo da eleição dos vereadores mirins será orientado e dirigido pela Câmara de Vereadores de Água Doce, com a participação das escolas e do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina, sempre que possível, e constará do seguinte. Primeiro, até o 20º dia útil do mês de setembro de cada ano, a Câmara de Vereadores de Água Doce remeterá às escolas públicas e privadas do município fichas de inscrições e informações para participarem do processo eleitoral da Câmara Mirim. Segundo, a escola pública participante até o 10º dia útil do mês de outubro de cada ano enviará à Câmara Municipal de Vereadores lista completa dos alunos que se enquadram como eleitores. Terceiro, os alunos interessados em concorrer a uma vaga na Câmara Mirim deverão: a. Contar com autorização expressa dos pais ou responsáveis. B. Estar regularmente matriculados nas escolas públicas ou privadas do ensino fundamental e ou médio. C. Inscrever-se nas das próprias escolas até o 20º dia útil do mês de setembro de cada ano. D. Contar com a homologação da inscrição pela própria escola do candidato e apresentar pela plataforma de trabalho junto aos eleitores e estudantes da respectiva escola até a última quinta-feira do mês de outubro de cada ano. 5. A eleição
4. A eleição ocorrerá nas dependências das escolas até o 20º dia útil do mês de outubro de cada ano, onde serão disponibilizadas 3 urnas, sendo uma em cada centro escolar, mediante cédula única e impressa pelo Poder Legislativo Municipal de Água Doce, contendo o nome de todos os candidatos e rubricada pelos membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores. 5. Os alunos eleitores do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio da Câmara Municipal de Vereadores, onde receberão uma cédula para votar no candidato de sua preferência após assinar a lista de votação. 6. Poderão participar do pleito aluno com idade mínima de 12 e máxima de 15 anos e 11 meses, não perdendo o mandato ao completar 16 anos durante sua vereança. 7. Receberá cada núcleo escolar a representatividade de no mínimo um candidato eleito com seu respectivo suplente aos demais pela proporcionalidade de cada escola. Parágrafo único. Aplicar-se a eleição da mesa diretora da Câmara Mirim, no que coube o disposto na seção 6 do capítulo 2 do título 3 da Lei Orgânica Município de Água Doce e o disposto na seção 1 do capítulo 1 do título 2 no regimento interno da Câmara de Vereadores do Município de Água Doce, Santa Catarina. Seção 3 do mandato, artigo 4º. O mandato de vereador mirim terá início no dia 1º de fevereiro e seu término se dará no dia 30 de dezembro do ano subsequente ao dia da eleição, vedada a reeleição. Primeiro, os vereadores mirins não serão renumerados, sendo sua atividade considerada de relevante interesse público. Segundo, os vereadores mirins participarão de um estágio obrigatório inicial que se compõe de 1. Participar de 2 sessões ordinárias na Câmara Municipal de Água Doce que antecedem a sessão da instalação da Câmara Mirim. 2. Após as 2 sessões, receberá a mesa diretora da Câmara Municipal de Água Doce informar os vereadores mirins sobre a estrutura organizacional do Poder Legislativo e seu funcionamento administrativo, bem como sobre o processo e técnica legislativa. Terceiro, a presença dos vereadores mirins nas sessões a que alude o início 1 do parágrafo anterior se fará registrar na ata das respectivas sessões. Gostaria de cumprimentar os vereadores James e Paula, que chegaram há pouco, e o vereador William. Passo a palavra para o vereador Mirim João. Parágrafo 5. Os vereadores mirins reuniram-se no plenário da Câmara de Vereadores de Água Doce, cujas sessões serão publicadas e terão duração de 1 hora, sempre na primeira terça-feira de cada mês, com início às 6h30 e encerramento às 7h30. Capítulo 3, seção 1 da diplomação. Artigo 6. Na segunda quinzena do mês de novembro do ano da eleição, Câmara de Vereadores, em sessão solene, homenageará os vereadores mirins eleitos, titulares e suplentes, por meio da concessão de diplomas. Parágrafo 1. Logo após a diplomação dos titulares e dos suplentes dos vereadores da mesma sessão, haverá um sorteio para cada vereador com um assunto junto à Câmara Municipal de Água Doce.
venha a ser o padrinho de cada vereador mirim, com o objetivo de auxiliar nos trabalhos de desenvolvimento, inclusive colocando-se à disposição do vereador mirim. Segundo parágrafo. No ato da diplomação, os vereadores mirins receberão um exemplar do regimento interno da Câmara Mirim. Seção 2. Dos cumprimentos de posse dos eleitos. Artigo 7. A Câmara Mirim será instalada na primeira terça-feira de fevereiro de cada ano letivo, às 6h30 em sessão solene de instalação, sob a presidência da mesa diretora da Câmara de Vereadores Mirins de Água Doce. Os vereadores mirins prestarão compromisso e tomarão posse e escolherão os componentes da mesa diretora da Câmara Mirim, que ficarão automaticamente empossados. Artigo 8. O vereador mirim de mais idade, nesta solenidade, tomará o compromisso e empossará os eleitos, por meio da leitura do compromisso, e em pé, acompanhando por todos os vereadores mirins. Artigo 9. O compromisso se dará nos seguintes termos: prometo respeitar o regimento interno dos vereadores mirins da Câmara de Vereadores de Água Doce, desempenhando responsavelmente o mandado e a mim conferido, e assim contribuir para a formação da minha cidadania e engrandecimento desse município. O artigo 10. O vereador mirim, o secretário dos trabalhos, nomeará dos pares, os quais declararão pessoalmente assim o prometo. Assinado em seguida o termo de compromisso de posse. Agradecer ao senhor presidente, lhe devolvo a palavra. Agradeço ao vereador mirim João pela leitura e passo a palavra para a vereadora mirim Raíssa. Seção 3. Da eleição da mesa diretora. Artigo 11. No decorrer da sessão solene de instalação da Câmara Mirim, que ocorrerá na primeira terça-feira de fevereiro, às 6h30, os vereadores mirins promoverão a eleição na composição da mesa diretora, que conduzirá os trabalhos durante o primeiro semestre do ano legislativo, mediante votação nominal para o preenchimento dos cargos de presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Parágrafo único. Ao anunciar a eleição dos cargos constante deste artigo, o presidente da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Água Doce suspenderá a sessão por 15 minutos, a fim de ser preparada a eleição da mesa diretora com a formação de chapas. Artigo 12. Decorrido o prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 9, a reunião será reaberta e os vereadores mirins elegerão os componentes da mesa diretora, os quais ficarão automaticamente empossados, tão logo seja promulgado o resultado da eleição. Artigo 13. A eleição da mesa diretora obedecerá às seguintes formalidades. 1. O presidente iniciará o processo de votação pedindo que sejam encaminhadas à mesa para registro as respectivas chapas completas. 2. A votação far-se mediante escrutínio aberto, nos mesmos moldes da Lei Orgânica e do Regimento Interno e Legislativo Municipal de Água Doce, com suas posteriores alterações. 3. Concluída a votação, considerar-se-á eleita a chapa que obtiver a maioria absoluta dos votos dos membros dos vereadores mirins. 4. Em caso de empate, será considerada eleita a chapa encabeçada pelo vereador mirim de maior idade. Parágrafo único. Aplicar-se à eleição da mesa diretora da Câmara Mirim, no que couber o disposto da seção 4 do capítulo 2 do título 3 da Lei Orgânica do Município de Água Doce, e o dispositivo da seção 1 do capítulo 1 do título 2 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Município de Água Doce, Santa Catarina. Artigo 14. O mandato da mesa diretora será de um semestre, sendo vedada
a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Parágrafo único. Na última reunião do mês de junho será eleita a nova mesa diretora, que dirigirá os trabalhos da Câmara Mirim no segundo semestre do ano da legislatura. Seção 4. Da competência da mesa diretora. Artigo 15. Aos membros da mesa diretora, entre outras atribuições, compete: 1. Declarar a perda do mandato do vereador mirim, de ofício ou por provação de qualquer de seus membros, nas hipóteses previstas na legislação, assegurada ampla defesa. 2. Receber proposições dos vereadores mirins ou recusá-las quando apresentadas sem a observância das disposições regimentais. 3. Deliberar sobre a convocação de reuniões especiais e solentes da Câmara Mirim. Agradeço ao presidente e lhe devolvo a palavra. Agradeço a vereadora Mirim Raíssa pela leitura e passo a leitura para a vereadora Mirim Laura. Seção 5. Do presidente Mirim. Artigo 16. Compete ao presidente Mirim dirimir dúvidas e disciplinas aos atos dos vereadores mirins, apresentar ao término de cada mandamento as conclusões dos trabalhos realizados pela Câmara dos Vereadores Mirim. 3. Representar a Câmara dos Vereadores Mirim perante o presidente do Poder Legislativo Municipal e demais autoridades. 4. Conceder ou negar a palavra aos oradores, não permitindo divulgações ou a partes estranhos aos assuntos em discussão. 5. Votar somente nos casos em que ocorra empate. Abrir, presidir, encerrar e surpreender as reuniões planejadas, observar e fazer observar as normas deste regimento interno. Seção 6. Do vice-presidente Mirim. Artigo 17. Complete ao vice-presidente Mirim. 1. Substituir o presidente Mirim em sua falta, ausências, impedimentos ou licenças e compreender as atividades da Câmara Mirim, promulgar e fazer publicar obrigatoriamente as resoluções e os decretos legislativos, sempre que o presidente Mirim, ainda que se ache em exercício, deixe de fazê-lo no prazo estabelecido. Ler as matérias do exercício expediente. Seção 6. Seção 7. Do presidente, do primeiro e segundo secretário Mirim. Artigo 18. Complete ao primeiro secretário Mirim organizar o expediente e a ordem do dia e fazer a chamada dos vereadores Mirim nas reuniões. Substituir o presidente Mirim na ausência do vice-presidente Mirim. Regimir as atas reunindo os trabalhos das sessões e assinando-as juntamente com o presidente Mirim. Inscrever as oradores para o uso da palavra e ler a ata da reunião anterior. Gerir as correspondências quando tiver providenciado a expedição de ofício em geral e de comunicados individuais aos vereadores Mirim, substituindo os demais membros da mesa
quando necessário. Artigo 19. Complete ao segundo secretário mirim. Substituir o primeiro secretário mirim e desempenhar, na ausência desse todas as funções expressas nesse regime. Auxiliar o primeiro secretário durante os trabalhos das reuniões. Assinar juntamente com o presidente mirim e o presidente secretário mirim as atas das reuniões e todos os papéis nos quais se exija a assinatura dos membros da mesa diretora mirim. Agradeço a vereadora Mirim Laura. Agradeço a presença do vereador Valmir Camin e passo a palavra à vereadora Mirim Evelyn. Capítulo 1. Dos diretores e deveres de vereadores mirins. Artigo 20. Os vereadores mirins competem aos seguintes direitos. Primeiro, participar de todas as discussões e deliberações do plenário. Segundo, votar e ser votado na eleição da mesa diretora mirim, na forma regional. 3. Apresentar proposições que visem ao interesse coletivo. Artigo 21. São deveres do vereador mirim. 1. Obedecer aos regimes internos da Câmara Mirim. 2. Comparecer às reuniões com o uniforme da escola, assim como recinto da Câmara. 3. Respeitar e tratar com cordialidade aos vereadores da Câmara de Vereadores de Água Doce, os servidores e seus pares de vereadores mirins. 5. Comparecer pontualmente às reuniões plenárias de comissões aos compromissos aos quais for designados. 4. Estar em dia com suas obrigações escolares e residir ao município de Água Doce, Santa Catarina. 5. Justificar ausência por meio de aviso dos pais, ofício da escola ou atestado médico. Capítulo 2. Da perda do mandato, licenças e renúncias. Artigo 22. Perderá o mandato de vereador mirim que 1. Infringir qualquer das proibições estabelecidas nessa reunião interna. 2. Os seus procedimentos foram declarados incompatíveis com a norma disciplinar estabelecidas pela coordenação da Câmara Mirim pela escola. 3. Deixar de comparecer às duas reuniões consecutivas sem motivos justificados. Sofrer punições disciplinar em sua escola. Deixar em tomar posse sem motivo justificado e deixar enfrentar a escola pública ou particular. Sediado no município de Água Doce, Santa Catarina. Artigo 23. A existência do mandato de vereador mirim verificar-se-á quando ocorrer falecimento, ocorrer renúncias por escrito por meio de ofício, dirigindo ao presidente mirim. Artigo 24. O vereador mirim
poderá licenciar-se 1. Por motivo de saúde devidamente comprovado. 2. Para tratar o assunto de interesse particular, desde que o período de licença não seja superior a 120 dias por sessão legislativa. 3. Para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de interesse do município. Parágrafo único. Nos casos dos inícios 1 e 2, não poderá o vereador mirim assumir antes que se tenha concluído o prazo de licença. Capítulo 3, artigo 25. Complete de vereador mirim serão convocados pelo presidente mirim no caso de vaga ou licença deve tomar posse a reunião subsequente, salvo motivo justo aceito pela Câmara mirim, sob pena de ser considerado renunciante. Parágrafo único. Constantemente, a falta de vereador mirim, a sessão ou suplemento que se encontrar na plenéia poderá ser convocado a substituí-lo imediatamente, porém apenas aquela sessão. Agradeço a vereadora Mirim Evelyn e passo a palavra ao vereador Mirim Anthony. Artigo 26. O suplente detém os poderes inerentes ao vereador mirim, exceto ser eleito presidente mirim da mesa diretória. Título 3 das reuniões da Câmara Mirim. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 27. À hora do início da sessão, os membros da mesa e os vereadores mirins ocuparão os respectivos lugares no plenário. Primeiro, o presidente mirim verificará pelo livro da presença o número de vereadores mirins no plenário. Segundo, achando-se presidente no mínimo 1/3 do total dos vereadores mirins, será declarada aberta a reunião pelo presidente, o qual proferirá as seguintes palavras: por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente reunião, iniciado os nossos trabalhos. Em seguida, convidará ao primeiro secretário mirim a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Artigo 28. As sessões da Câmara Mirim são ordinárias, extraordinárias e solenes, assegurado o acesso ao público em geral. Primeiro, qualquer cidadão poderá assistir às sessões da Câmara Mirim na parte do recinto reservado ao público, desde que, primeiro, apresentar-se convenientemente trajado. Segundo, não porte arma. Terceiro, reserve-se em silêncio durante aos trabalhos. Quarto, não manifeste apoio ou desaprovação ao que se passa em plenário. Quinto, atenda às determinações do presidente mirim. Segundo, o presidente mirim determinará a retirada do assistente com que se conduza de forma a perturbar os trabalhos e evacuará o recinto sempre que julgar necessário. Agradeço ao vereador Mirim Anthony, agradeço ao vereador Barbosa, que acabou de chegar, e passo a palavra ao vereador Mirim Elian. Capítulo 2. Das sessões ordinárias e prorrogações. Seção 1. Da estrutura geral. Artigo 29. As sessões ordinárias serão realizadas em regra no recinto destinado ao seu funcionamento na primeira terça-feira de cada mês, com a duração máxima de 1 hora.
a partir do mês de fevereiro, às 18h30, às 19h30. E se compõe de 3 partes, a saber: expediente, com duração de 10 minutos para a leitura do expediente, leitura da votação da ata da sessão anterior. Palavra livre, com duração de 15 minutos, para assuntos gerais. Ordem do dia, com duração de 35 minutos, para discussão e votação de matérias. Parágrafo único. Os horários estabelecidos no caput desse artigo deverão ser rigorosamente cumpridos pela mesa diretora mirim, salvo deliberação por maioria absoluta do plenário. Artigo 30. A maioria do início dos trabalhos feita a chamada dos vereadores mirins pelo primeiro secretário mirim ou presidente mirim, havendo número legal, declara aberta a sessão. Artigo 31. No expediente serão objetos de deliberação pareceres sobre matérias não constantes na ordem do dia, requerimentos comuns e relatórios de comissões especiais, além da ata da sessão anterior. Artigo 32. Quando não houver número legal para deliberação do expediente, as matérias que se referem do artigo anterior automaticamente ficarão transmitidas para o expediente da sessão seguinte. Artigo 33. No início da sessão, o presidente mirim colocará a ata em discussão a posterior votação, e não sendo retificada e impugnada, será aprovada. Se caso levantada retificação ou impugnação sobre os termos da ata, o plenário deliberará a respeito, aceita a retificação ou impugnação. Primeiro secretário e segundo secretário mirim, sendo que não poderá retificar ou impugnar a ata do vereador mirim ausente à sessão a que a mesma será referida. Artigo 33. Após a aprovação da ata, o presidente mirim determinará ao primeiro secretário mirim a leitura da matéria do expediente, obedecendo a seguinte ordem. Primeiro, expedientes oriundos do Poder Executivo Municipal, expedientes do Poder Legislativo Municipal, expediente dos vereadores mirins e 4 demais expedientes. Agradeço, senhor presidente, e vou ler a palavra. Agradeço ao vereador mirim Elian e passo a palavra à vereadora mirim Stephanie. Artigo 25. Na leitura dos materiais pelo primeiro secretário mirim, obedecer às seguintes ordens. Primeira, projetos de lei oriundos do Poder Executivo. Segunda, projetos de lei parlamentares. Terceira, projetos de decretos legislativos. Quarta, projetos de resoluções. Quinta, indicações. Sexta, pedidos de informações. Sétima, moções. Oitava, requerimentos. Nona, parecer de comissões. 10ª, recursos. 11ª, atos internos do Poder Legislativo. 12ª, demais matérias. Primeiros dos projetos de leis. Projeto de lei parlamentar, decreto legislativo, projeto de resolução, indicação, pedido de informação, moções, requerimentos são fornecidas uma cópia para cada um dos vereadores mirins. Segundo dos projetos que apresentam o volume de folhas pelo princípio da economia, serão fornecidos uma cópia para cada líder de bancada da Câmara Mirim. Seção 2. Da programação, artigo 26. A prorrogação das sessões ordinárias poderá ser pelo plenário por proposta do presidente mirim ou requerimento verbal do vereador mirim, pelo tempo estritamente necessário, jamais diferido a 15 minutos. A conclusão da votação da matéria já discutida, o tempo de prorrogação será previamente estipulado no requerimento e somente discutida. Será parecida ser apresentada até 10 minutos antes do encerramento de ordem do dia. Antes de escoar-se a prorrogação, autorizada ao plenário poderá programá-la à sua vez, obedecido no
couper o disposto parágrafo anterior, devendo o novo requerimento ser oferecido até 5 minutos antes do término daquela, havendo 2 ou mais pedidos. Simulamento de prorrogação será votado o que visar menos prazo, prejudicado os demais. Agradeço, presidente, e devolvo a palavra. Agradeço a vereadora Mirim Stephanie. E eu gostaria de falar sobre a feira que aconteceu, que foi um ótimo evento. E também gostaria de informar da pizza escoteira que acontecerá no dia 15 de junho. As pizzas custam R$30 e tem sabores de mista e calabresa. Nada mais em havendo a tratar, em nome de Deus, encerro a presente sessão e convoco todos os vereadores e vereadoras mirins para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 1º de julho do ano de 2019, às 18 horas, salvo convocação extraordinária.